Muito bem, está aí as falas, então, relacionadas ao presidente Lula. Vamos lá, Fátima, professora Fátima, agora você faz o contraditório, você faz a defesa do seu presidente aí. Por favor, comece contigo. Eu penso que, fala que o Lula é antissemita, né? Acredito que o próprio Boris Casoy é um racista. Ele nunca aceitou o presidente Lula ser o presidente desse país, desde o primeiro mandato, segundo mandato e agora no terceiro mandato. Não aceita um operário, um trabalhador comandando esse país. Isso é que eu penso do Boris Casoy. Em relação à fala do presidente, né, lá do Congresso, quando Lula vai pedir desculpas, ele vai acabar dizendo: eu concordo com o que está acontecendo com a morte de milhares de pessoas, principalmente de mulheres e de crianças, que está acontecendo nessa guerra, né, desproporcional. Então, pedir desculpa é concordar, né, que o que está sendo feito, o que Netanyahu está fazendo com a população, com as mulheres e as crianças naquele país, está correto. E eu acredito que, se a gente for falar em pedir desculpas, nós também devemos exigir, né? Uma coisa é Lula falar de Netanyahu, que vem matando milhares e milhares de pessoas com a política que ele vem implantando em seu país. Outra coisa, por exemplo, podemos citar, e que precisa pedir desculpas, é quando o Bolsonaro elogiou um ditador, um cara que matou muita gente na ditadura, né? Carlos Alberto Ustra, e todo mundo achou que aquilo estava certo, né? Porque estava impeachmentando a Dilma, e aí usou, né, o Ustra, um ditador, né, um torturador, para homenageá-lo. Aí sim tem que pedir desculpa para o povo brasileiro. Homenagear e elogiar um torturador, isso é muito sério. Agora, falar e dizer que não concorda com uma pessoa que vem matando, literalmente, com a sua política, Netanyahu vem matando crianças e mulheres inocentes, civis inocentes, nessa guerra. Muito bem. De mulher para mulher, não é a Marisa, é a Sofia agora. Vamos lá, Sofia. Falar isso, Marisa. É até grotesco você ver a tentativa da esquerda de defender uma fala antissemita. É absurdo você ter que ouvir isso. Enquanto você ouvia, né, esquerdistas dizer: Bolsonaro não gosta de mulher, não vou votar nele. O Bolsonaro fala muito palavrão, não vou votar nele. O cara acabou de colocar o país numa situação de possível guerra, inclusive quando ele ataca um país como Israel, pela primeira vez tornando-se um presidente brasileiro persona não grata em Israel, e a gente vê uma tentativa de defesa disso. Eu vou falar para vocês, quando, Bolsonaro muito ruim, né? Ele parabenizou o Ustra. Só em 2023, o Lula se encontrou com 13 ditadores, muitos deles genocidas comprovados. Vou deixar a lista, professora, para a senhora ficar ciente, caso não saiba ou finja que isso não aconteceu. Foram eles: Miguel Díaz-Canel, cubano. Lula também se reuniu com o presidenciável venezuelano Nicolás Maduro. Acaso vocês sabem o que acontece na Venezuela? Mulheres, crianças são estupradas por um prato de comida. Ninguém liga para essas mulheres. Essas mulheres não existem para a esquerda. Também se encontrou com os líderes da Arábia Saudita, Cabo Verde, Catar, China, Emirados Árabes, Etiópia, Guiné, Bissau, Irã, República Democrática do Congo. Coisa pouca acontece no Congo, né, pessoal? Mas a esquerda não liga, não. República do Congo e Vietnã. Porque, para a esquerda, o Lula é um democrata. O Lula, que diz que o cara que assalta para roubar um celular, ele só vai tomar uma cervejinha. Isso aí não tem problema, não. Colocou o país não somente numa situação vexatória, mas numa situação de um risco eminente para a nossa segurança. E tentar passar pano para isso é, no mínimo, falta de vergonha.
porque é inojável você ver, defender o que aconteceu lá em Israel, quando o pessoal do Hamas pegou um bebê. Cícero, olha como isso é sério. Pegaram um bebê e colocaram num forno e assaram essa criança para que a mãe dele visse ele sendo cozido ali no forno. E você achar que é desproporcional o que Israel fez, está fazendo pouco ainda. Tem que exterminar todo o Hamas, todo o grupo terrorista. Agora, eles se escondem porque são covardes, porque é assim que agem os terroristas. Eles se escondem atrás do povo palestino. Agora, adivinha quem foi que foi para as redes sociais, professora, e parabenizou o seu presidente por essa fala antissemita? O Hamas. Em nota oficial, parabenizou o Lula. Igual parabenizou ele quando foi eleito presidente. Então, já se sabe para onde essa balança vai. Vanderlei, sua vez. Olha, essa questão do Hamas, Israel e Lula ainda vai dar muito fake news, muitas redes sociais, muitos likes, muitas curtidas. Eu tenho para mim, olha, posso estar enganado, que o Lula, ele já foi com isso na cabeça, isso foi premeditado para que pudesse fazer aí um trabalho de mídia social, estar nas redes sociais, porque quando ele faz aquele discurso lá, ele está olhando para o Oriente Médio, ele está olhando para a Arábia, está olhando ali para o Arnaldo, ali, como diz o Arnaldo, para o Irã, para aquele povo. Ele está olhando para aquele povo porque ele está falando, aquele discurso dele, ele está falando para aquele povo. Ele não estava falando para Israel, não estava falando para o Hamas. Ele estava falando, já pensando na próxima viagem, aonde que ele vai descer. E como diz aqui, na semana passada, que foi uma surpresa até para mim, que o Egito é um dos maiores compradores de carne do país, eu achei que era a China, né? Mas estava equivocado, né? Então, para mim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez de caso pensado, porque sabia que ia dar todo esse comentários nas redes sociais. E outra coisa, com relação ao Pacheco, ele teve ali, é porque não tem aqui, mas quem acompanhou o debate lá, viu que o Omar Aziz fez um discurso em cima dele que ele ficou até envergonhado. Coitado do Pacheco, ficou envergonhado, porque acho que ele desconhecia, né, a ascendência ou o conhecimento do Omar, até porque deve fazer parte daquele povo, com relação ao debate que o Pacheco dizia que tinha que pedir desculpa. Então, fica aí mais um movimento para as redes sociais. Eu não tenho dúvida, foi de caso pensado. Arnaldo, sua vez. Talvez eu faça um discurso aqui. Não, você só tem 2 minutos. Pode fazer até 3. 2 minutos eu faço. Depois do programa, você senta com o Juninho aqui, que ele prometeu que vai te escutar, e você faz o discurso que você quiser para ele. Aí. Coloca no relógio aí. Primeiro, Boris Casoy, descendência eminentemente judia, cuja sua família, seus pais eram judeus, chegou aqui em 1923. Segundo, o mundo queria falar aquilo que Lula falou, mas estava covardemente entalado. E Lula aliviou as vozes de mais de 163 países que hoje, junto aos Estados Unidos, estão interpondo uma resolução para cessar fogo imediato. Terceiro, como bem diz Omar Aziz, senhor presidente, a voz de Lula foi ressonante no mundo e há de ser respeitada, e ele não deve desculpa a ninguém. Talvez o exagero de ter colocado o Holocausto no meio de um genocídio que está acontecendo não tenha sido a palavra adequada, mas não tira de forma alguma a carnificina, a chacina, a maldade que a ultradireita radical tem feito com pessoas inocentes. Crianças, mulheres, jovens e idosos estão morrendo
por causa de idosos covardes que se conhecem, mas não vão para a guerra para morrer. E matam jovens que passam a odiar jovens sem nunca ter conhecido o outro e vão matá-los. Que estupidez de mundo é esse? Aonde nós estamos, aonde do lado nós temos pessoas que diz que tem que exterminar seres humanos em troca de 2 ou 3 mil terroristas como é o Hamas. Justifica a morte de 30, 40 mil pessoas em detrimento de apenas 2 mil ou 3 mil imbecis terroristas. Justifica essa condição. Então, comparar nos tempos modernos aquilo que aconteceu com o passado não pode, mas renegar uma história atual de um presidente da República do Brasil anterior que recebeu a beijo e abraço a neta de um nazista aqui dentro do Brasil e não houve a histeria dessa direita, ultradireita hipócrita, histérica, quando o Bolsonaro recebeu a neta do nazista aqui. Eles hoje estão querendo crucificar Putin pela morte do Levanil, sei lá qual é o nome do troço, mas o cara, se pegar o cadáver dele e mostrar, ver que ele tem a insígnia da suástica racista colocado no peito. Tá certo que não deveria morrer. Mas então vamos discutir coisas lógicas. Vamos discutir realidade. Vamos discutir barbaridade. E eu não vi a histeria desse povo da direita quando morreram 700 mil pessoas no Brasil e estão fazendo uma histeria hipócrita, covarde, para lacrar em televisão em cima de uma verdade que Lula diz para o mundo. 30 segundos a Sofia pediu, por favor, Sofia. Omar Aziz defendendo essa fala antissemita do Lula é igual um homossexual vestindo a camiseta do Che Guevara. A mesma coisa. Já me cutucaram aqui. Vamos lá, Vanderlei, por favor. Ah, não, é você, a Fátima, por favor, Fátima. Eu penso que nós, acima de qualquer coisa, temos que ter a garantia da vida. E aí a pessoa dizer aqui que é a favor de que mate todo mundo, todos que estão lá, do Hamas e quem mora lá na Palestina, é um absurdo. Então nós temos que lutar pela vida e se Lula falou aquilo, ele está certo. Nós temos que... Não aceitamos a forma como Netanyahu está fazendo a política da morte das pessoas que estão lá naquele país.